pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais uma missão, essa missão de dar voz para muitas mulheres que Deus tem me apresentado, que Deus tem me presenteado, porque olha, eu vou dizer para vocês, tem sido um presente cada semana que eu gravo. Eu saio daqui mais feliz, eu saio daqui mais edificada, eu saio daqui aprendendo mais, porque como é bom a gente trocar ideia, e eu quero agradecer vocês. Agradecer a cada mulher que tem passado por aqui, porque olha, cada mulher que tem sentado aqui, como tem me ajudado a levar esse trabalho, a levar essa missão, e a gente tem aprendido a cada semana que juntas nós somos mais fortes. A gente está quase terminando o ano, mas o ano que vem a gente vai ter muitas novidades no canal Gabi TV, muita coisa acontecendo. A gente vai ter GabiCast para homens, a gente está indo para outros projetos. E eu quero te pedir, começa a me ajudar mesmo, eu preciso de você a compartilhar nossos rios, compartilhar o que a gente tem falado, porque a nossa missão aqui é uma missão para dar voz a muitas pessoas que estão aí com tantas histórias lindas. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu fui apresentada antes de conhecer ela pessoalmente, mas a gente já se conhecia antes, sabe aquela coisa? Te conheci antes de ouvir falar. Vou usar até o versículo de João, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu tô com uma mulher muito especial aqui que Deus me apresentou. A gente já se namorava, né, no bom sentido, porque alguém falava de mim pra ela, alguém falava dela pra mim, até que a gente pôde se conhecer, e hoje ela tá aqui. Eu vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela falar quem ela é, e a gente vai bater um papo. E o que a gente vai falar? Não sei. A gente vai falar daquilo que Deus conduzir a gente pra falar, mas eu quero saber, a gente já conversou um pouquinho, e eu já sei algumas coisas da vida dela, mas a gente vai deixar Deus fluir aqui, né? Porque eu sei que a história de vida dela vai mexer com você. Então, sem mais demoras, se apresenta aí. Olha pra aquela câmera linda. Oi! Que é muito difícil que você é linda. Gabi, são os olhos do amor. Então, meninas, um prazer enorme. Demais mesmo, a gente fica emocionada até, porque a minha história e da Gabi foi muito interessante, de verdade, porque a gente tem amigas em comum. Isso aí. E uma falava assim, meu Deus, você precisa conhecer a pastora Gabi, porque vocês são muito parecidas. E acho que é uma união de Deus realmente, né, Gabi? Te agradeço imensamente poder passar um pouquinho do meu mundo, que é pequeno, né? Que é dentro do consultório, fechado. E assim, conseguir atingir mais mulheres, né? Com os meus pensamentos, as respostas de Deus na minha vida. E que eu acho que a gente tem que ser usado como exemplo. A gente tem que estar pensando que tem sempre alguém olhando pra gente, para ser exemplo. Tem sempre alguém achando que não tem a força que a gente tem, mas somos fortes. Quando a gente coloca os nossos desejos para Deus, né? E Ele atende a todo mundo, né? Quando a gente às vezes está lá nos nossos momentos, porque só mulheres entendem mulheres, porque a gente passa cada época do mês, fica mais complicado, né, Gabi? Então, assim, a gente se entende. E não perca a força, né? Não perca o desejo de se cuidar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu costumo falar quando as meninas chegam, ai, doutora, me deixa mais bonita. Eu falo, nossa, mas você é tão linda, porque a beleza é de dentro. É de dentro pra fora, né? Então eu costumo falar, só a palavra de Deus alimenta a gente, alimenta a nossa alma, nos torna menos ansiosa com as circunstâncias, às vezes com as tribulações do dia. Hoje meus filhos já são adultos, qualquer momento estou pronta para ser avó, né? Assim que Deus permitir. Mas eu também já passei por tribulações de ter filhos pequenos, de não conseguir nem escovar o cabelo. Mas tudo passa. Não é? Não é? E olha só, olha o sorriso lindo dessa mulher, essa alegria dela. E eu vou dizer, né? Agora eu tô tendo o prazer, a honra
de ser cuidada por ela, né? Porque ela tá cuidando de mim. Eu comecei a cuidar de mim. Demorei pra conseguir chegar lá, né? Tempo. Mas ela tá ela tá cuidando de mim também. E esse sorriso aí que vocês estão vendo, e foi que, né, o que me impactou na vida dela, é que Doutora Lara, né, não é uma construção de um personagem. Ela é isso, né? Ela é isso, é que chegou, né? Mas eu quero que a gente volte um pouquinho na linha do tempo. Olha o que ela falou hoje. Vocês acreditam que essa mulher tem 2 filhos, uns jovens já? Ninguém acredita, né? Adultos. Olha, ninguém acredita. Mas tem uma história de vida, né? Como é que começou, primeiro, assim, esse desejo seu primeiro, né? Antes de tudo, antes de toda hora, cuidar da gente, pra gente ficar... pra a gente poder refletir o que a gente é, porque quando você chega no consultório dela, a gente vai chegar lá, da experiência que eu tive. Eu quero contar pra vocês a experiência que eu tive com ela, que ela faz com todo mundo, tá? Mas antes disso, né, doutora Lara é uma dentista maravilhosa, né? Como é que chegou? Como é que você decidiu isso? Como que foi isso na sua vida? Então, eu decidi isso muito, muito pequena. Porque meu avô era dentista e o meu pai é dentista até hoje, tá com 75 quase, e ainda continua atuando. E assim, eu sempre tive uma preocupação, porque meu avô lá atrás, ele foi vereador, e por reconhecimento, né, na época não tinha salário. E aí foi através da profissão dele, que ele se tornou um homem respeitado. Então, eu via isso, né? Eu vi o meu pai numa luta que também se formou depois da gente estar já grandinho, assim. Eu tinha 7 anos quando meu pai formou. Então, assim, também foi uma vida de muita luta. Minha mãe também, como professora. Então, assim, na minha vida, eu nunca vi sucesso sem ter estudo, sem ter esforço, né? Eu tô com 50 anos, Gabi, eu tô sentada numa faculdade. É isso que a gente ia falar, eu quero falar muito sobre isso, como que é isso, Isso, né? Então assim, tudo na minha vida, né, eu trabalhava como dentista e assim, a gente não consegue às vezes atingir muito porque tá lá o paciente de boca aberta. Eu sempre tive um desejo de algo a mais, de uma mudança na minha vida. Aí veio a pandemia e eu, né, casei de novo e meu marido estuda muito e eu sempre estudei muito também, mas aí foi uma fase que eu tava muito... meu Deus, a gente vê, porque também eu gosto de falar isso, porque é o que a gente passa, gente, na vida real, a gente é real. A gente tem dor, a gente chora, a gente tem dia que a gente tá triste, né? Sim, e aí você começa a se questionar, poxa, mas eu estudo tanto e às vezes eu não consigo alcançar algo que você julga correspondente ao seu esforço, né? Que não era nada demais, eu não almejava carro importado, nada disso, mas... Às vezes apenas um muito obrigada, doutora, né? Isso estava ficando um pouco difícil. E eu falava, eu preciso mudar de vida. E aí veio a pandemia, eu acho que para quem tem os olhos espirituais, eu acho que passamos por coisas terríveis, mas verdade. A gente que tá com o olho espiritual na coisa, eu acho que foi um momento de pausa. Né? Eu vejo a pandemia, assim, a tudo dai-vos graças. Então... Foi um momento que foi importante, divisor de águas para várias pessoas em algumas situações e para mim foi porque eu falei, eu quero mudar. E eu já tinha feito um curso de harmonização, eu tenho 18 anos de formada e tinha feito um curso de harmonização. Eu falei, vou voltar a tocar mulheres. E a minha irmã, né, eu não posso deixar de citar que a minha irmã, meu marido, minha filha, meu filho, me empurrando, vai, a gente tá com você, e várias ideias de projetos de tocar a mulher. O nosso projeto vai um pouco mais além. Exatamente. Porque não é só a parte de cuidados de tocar, e sim também de tocar a alma. E foi isso que eu senti lá. E aí, quando eu migrei, né, eu mudei de consultório, cada pedaço foi
estudado, primeiramente com Deus, para que todas as pessoas que ali chegassem fossem tocadas. E se sentissem acolhidas, né? E assim, você hoje vai vendo, eu brinco que eu tenho a Gisele, que é meu braço, minha cabeça, minha perna, meu tudo, né? Hoje. E assim, eu vejo a Gisele, eu falo que ela é tudo porque eu falo, Gisele, vem orar. Porque hoje eu atinjo aquilo que eu almejei, que eu pedi a Deus e que Deus falou comigo, que ia ser um lugar disso. E hoje, muitas vezes, elas chegam para consulta, mas elas só querem uma oração, um abraço, um carinho, um ouvir. E aí você para uma reflexão de que, dinheiro, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, né? E no Nossas Mulheres Transformadas, eu ouvi uma palavra que, assim, me encheu e me alimentou muito, porque nem só de pão vive o homem. Exatamente. E isso me tocou e é o que eu quero falar para vocês, porque a gente às vezes se aflige por muita coisa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que comprar, tem que manter o filho, tem que fazer. E a gente às vezes se esquece que nem só do pão. Então eu sei que Deus provém, Deus não, o que eu tenho para vocês é um testemunho, até não tem como eu não falar de Deus. Não tem como eu falar de mim sem falar de Deus, porque eu sou um projeto de Deus, assim como você. Exatamente. Né? Então, a minha vida não pode ser separada, não é porque eu tô com a pastora, mas Sim. Quem me conhece sabe que o tempo todo eu falo não de tem testemunho. como a gente desvincular, né? Não tem, não porque tem é como. é o que a gente vive, né? Isso. E, e as coisas fluem. Quando você coloca, quando você entrega, quando você pede. Ontem eu ainda falei assim, meu Deus, parece que tá dando tudo errado. Aí me vem aquilo, eu falei, acalma seu coração que começou a faxina de Deus. Porque ele também faz faxina, né, Gabi? Tem vezes que tem que ter faxina. Você faz um plano, tá chegando. Não tá mais chegando, tá saindo, tá tirando, tá botando. Mas quem vem agora, né? E eu acredito muito assim. A gente tava conversando nos bastidores, né? Que hoje a Lara tá vivendo um momento muito especial na vida dela, que a gente vai falar isso também. Mas a gente estava conversando sobre obra, como é difícil a gente viver com obra, sempre que chega alguma coisa, você descobre uma coisa que você não tinha, mas eu conecto muito tudo, né? Porque eu também sou assim, eu ligo tudo. Então eu vejo às vezes aquele momento de uma obra que às vezes a gente nem estava esperando, a gente não estava, mas chega assim, isso também reflete no mundo espiritual, são sinais às vezes, de coisas que precisam ser reconstruídas, de coisas que a gente não sabe que tá lá. Mas quando você cobra assim, meu Deus, isso tá ali. Verdade. Sabe? Isso tá ali, tá me dando uma dor de cabeça pra tirar. Mas quando a gente começa a olhar por outro lado, é porque às vezes eram coisas que a gente não percebia. Verdade. Grandes lições, não é? E que precisa ser tirado. Verdade. E a reforma, ela fala o quê? Sobre reconstrução. Sim. Então, às vezes, coisas que a gente precisa colocar de novo, a gente precisa reconstruir, né? E você tá vivendo esse momento, né? Verdade. Você tá vivendo esse momento ali agora, né? De passar por esse processo. Mas é isso que você falou. Você passa pelo processo, é transformada e, né, nas suas mãos, na sua vida, você começa a transformar a vida de pessoas também, né? Sim. E é uma grande responsabilidade, porque às vezes a pessoa, ela tá com várias insatisfações, isso assim, acaba que eu tenho que pedir até muita direção a Deus. Eu fiquei um tempo com uma pessoa lá no consultório e ela, no final do dia, ela falou assim, poxa, eu posso te falar uma coisa? Você precisa estar muito forte espiritualmente. Porque hoje eu recebo em torno de 12 mulheres por dia. E com anseios, com desejos, com expectativas, com dores. Eu sempre, assim, quando eu comecei a falar qual a sua dor. Eu fiz até no Instagram uma entrevista com as minhas pacientes e assim, qual era a sua dor? Porque a gente sabe que a gente tem dores, a gente sabe que tem coisas que a gente foge do espelho, né? A mulher, às vezes, ela tem dificuldade de se olhar no espelho, né? Sim. Principalmente depois, eu vejo assim, hoje em todas as faixas etárias, sabe?
Porque é cobrado tanto um padrão, né? Muito. A gente já começa com uma criança olhando para outra, uma adolescente, né, insatisfeita. Você tem clientes adolescentes e jovens. Sim. Não é? E eu falo, precisa isso ser trabalhado, porque tem... isso aí, hoje, dentro da psicologia, é completamente estudado. Distorção da imagem. Exatamente. Recebi essa semana uma paciente extremamente magrinha falando, não, eu sou enorme de gorda. Eu falei, meu Deus. Aí o que ela tá vendo, né? E eu, não, você é linda, olha como você é. E eu sei que aquilo, Gabi, que a gente às vezes fala, não adianta. Então, hoje a gente entende que a gente tem que lançar mão do profissional de psicologia. Entendeu? Hoje é entendido que nem só, assim, existem dores mesmo que você tente, você não consegue. Então, é verdade. E precisa pedir ajuda. Precisa. Então aí, a minha vida começa como? Aumentando a minha equipe cada hora mais, porque toda hora eu preciso de mais alguém na minha equipe, né? Porque o tratamento não é um tratamento só eu. A gente precisa ter um tratamento multidisciplinar, né? Verdade. Eu preciso ter uma psicóloga, eu preciso ter uma nutricionista para dar uma orientação. Eu preciso ter esse aporte também. Preciso ter minha pastora que me dá o aporte agora, que é minha amiga. Então, assim, a gente não tá só, né? Sobre isso também, que a gente não tá só. E a gente, às vezes, precisa se ver e ver qual ponto a gente precisa de ajuda. Né? A gente estava conversando sobre ser amigo. É verdade. Né? E às vezes porque nós não fomos feitos para, né, vivermos sozinhos, isolados. Não vou abrir minha vida. Não, a gente às vezes precisa pôr na mesa. E mulher também, a gente adora isso. A mulher gosta, né, de conversar, né? A gente adora. Muito bom. Ainda mais quando a gente gosta de gente, né? E às vezes, né, Lara, as pessoas olham pra gente assim, rindo, que a gente ri muito, né? Demais. Isso atrapalha. Eu amo, mas assim, isso faz parte da nossa essência, né? Eu tive segunda... Num curso de mulheres, eu fui convidada para dar a última palestra de um curso que elas estavam fazendo, e eu fui falar sobre alegria. Sim. E aí, da importância da gente declarar alegria e sorrir durante o dia, mesmo que a gente esteja passando momentos difíceis, porque a Bíblia fala o quê? Coração alegre, aformoseia o rosto. Então, às vezes, o que acontece? E aí eu falei assim, vamos rir, gente, lição de casa, todo dia tem que rir, todo dia tem que rir. Aí, olha só que coisa interessante, eu levei, né, uma discípula comigo, e ela levou a filha dela, que tem 9, 10 anos, e a menininha parecia que estava dormindo. Quando foi no dia seguinte, ela viu a mãe dela meio triste, e aí ela falou assim, mãe, o que a gente aprendeu ontem? A gente já riu hoje? Vamos sorrir. Olha a captação dela dormindo. A captação dela dormindo, né? Então, assim, eu acho que é muito sobre isso, né? Porque quando você recebe mulheres, né, lá, você recebe mulheres muitas vezes que perderam o seu sorriso. Sim. E outra, existem muitas mulheres que vão ouvir isso aqui que a gente está conversando e pensam assim, nossa, mas isso aí é muito caro, investimento, não dá para fazer, não é? Porque assim, existem muitas que vão nos ouvir e que acham que isso é uma coisa impossível, inatingível. Isso. Né? E quando eu comecei a ouvir falar sobre o trabalho da doutora Lara, a primeira coisa que chegou no meu ouvido foi assim, com ela é possível. Olha como isso é forte. Você já ouviu eu falar que os sonhos são possíveis? Não é? Que é o meu jargão para as minhas pacientes. Não é? Quando eu recebo mensagem no Instagram, doutora, meu sonho. Eu falei, mas aqui os sonhos são possíveis. Por quê? Quando você entende, isso não é mesmo, gente. Eu sempre falo, quem me conhece, porque eu vou ter pacientes ouvindo que já tem gente, onde que vai onde que você vai aparecer? Eu quero ver. Então, assim, eu não posso ser uma e ser outra. Exatamente. Eu sou eu. E aí, o que adianta? E sempre o meu objetivo foi se estamos todos no mesmo lugar, o que adianta eu elevar um padrão? A gente ouve, Gabi, até em cursos, coisas. Vamos selecionar. Mas qual é o meu objetivo? É atingir
exatamente a essas mulheres que julgam que não é possível. E eu vi isso lá. Então, não adianta eu me colocar num patamar e as mulheres que lutem para pagar. Não é isso. Então, assim, dentro da classe, vamos falar assim, de pacientes, eu tenho pessoas que trabalham no lar, né? Tenho pessoas que têm posses melhores. Sim. Tenho pessoas que trabalham. Mas você trabalha algo inclusivo. Sim. De incluir todas. Exatamente. E todas têm o mesmo tratamento. E eu acho isso muito interessante, porque também tem a Soraya trabalha comigo, e aí ela recebe muito feedback. E aí ela outro dia, ela vive me mandando mensagem, obrigada. E aí você recebe elogio que eu fico assim até, mas meu Deus, nem é para me elogiar, porque isso faz parte. Mas eu acho assim que as pessoas estão tão acostumadas ao diferente para ruim, que o mínimo que você faz, que para mim não é mínimo, para mim é minha obrigação, é receber uma paciente com respeito, com amor, do mesmo jeito. E quem vem, às vezes vem assim, mais humilde, achando que, nossa, ela atende gente rica. Não. Ali não tem dinheiro. Isso aí. Ali tem respeito ali por tem uma pessoas. Missão, né? Missão. Ali tem uma missão. Uma missão. E eu levo isso com muita seriedade, porque é o que eu te falo. Desde o começo, a minha proposta foi: qual é a sua dor? Vou tentar te ajudar, vou tentar te mostrar um outro caminho. Às vezes a gente conversa porque as pessoas pensam assim, nossa, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Mas às vezes é tão importante, às vezes eu mostro para a paciente assim, mas esse investimento está investindo em você. Isso aí. Você vai sorrir mais para sua família, você se trata de um cliente, você vai ter mais segurança com seu cliente e o dinheiro volta, gente. É verdade. O dinheiro volta. Real. Verdade. E você investir em você, né, de uma forma equilibrada. Sim. Né? Investir em você, isso também faz você conseguir se olhar mais, se ver mais, se enxergar mais. E eu acho que a questão não é investir em você para os outros. Não. É investir em você para você. Isso aí. Não porque é uma sociedade, não por causa de um padrão de beleza, né? Mas investir em você para você. Sim. Coisa que há anos atrás, né? E engraçado porque eu cheguei em casa da primeira sessão que a gente fez e tal. Aí a minha mãe já logo foi lá. Ei, como é que é? Minha mãe tem 70 e poucos anos. Aí eu olhei pro meu pai e falei assim, mozinho... Assim mesmo, mozinho, eu acho que eu também vou lá, preciso fazer alguma coisa. Será que dá jeito pra mim? Eu falei, mãe, claro que dá. Sim. Dentro, né, respeitando a nossa idade. Porque é aquilo que a gente tava conversando, né? Sim. Todo mundo vai passar por esse ciclo. Então não é dizer que eu não vou envelhecer. Vamos. A gente vai envelhecer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Faz parte do ciclo da vida. Né? Mas é eu trazer uma qualidade melhor para isso, cuidados melhores para isso. Sim. Né? E assim, e quando a gente chega lá, a doutora Lara, a gente vê esse tratamento diferenciado, né? Falei assim, a doutora Lara, porque agora eu tô falando do consultório, tô falando da Lara, a pessoa. Mas quando a gente chegar lá, a doutora Lara, ela não é a doutora Lara, é isso que eu tô falando. Ela é a Lara que ela senta, você fala assim, deixa eu avaliar, o que você quer, o que você pretende? Aí ela falou assim, olha, vamos lá, eu vou te dizer que eu acho que é importante. Isso aqui não é necessário. Então você vê que não é o dinheiro envolvido, né? Você vê que é a missão de falar assim, olha só, deixa eu te mostrar aqui, por que você quer isso? Você não precisa disso agora. Se a gente pode esperar um pouco mais, quer dizer, se fosse uma profissional voltada somente pro dinheiro, ela ia querer empurrar tudo, não é verdade? Verdade. Mas não é isso. Ela fala, e aí durante o atendimento, e eu tava do lado de fora, vendo ela atender uma outra pessoa no dia que eu fui, que por acaso era minha amiga também. Né? E você vê que esse atendimento, enquanto isso acontece, é uma oração, é uma conversa, é o falar, porque a alma vai colocando pra fora, às vezes, uma história. Eu acredito que você tem história de muitas mulheres aqui. Nossa, muito.
Muita. Né? E você contou pra mim, assim, ela chegou aqui falando assim, que é teu primeiro podcast, né? Nervosa. Gente, eu fico tão feliz, sabe? Porque assim, olha a honra que Deus tá me dando. Que isso. Toda semana eu trago aqui a minha missão de dar voz. Sim. Pra mulheres que nunca tiveram uma oportunidade de falar. Eu tenho gente que foi no Mulheres Transformadas. Que dia que eu vou? Que dia que eu vou? Eu tô doida pra ir, eu tô doida pra ir. E eu falei assim, gente, que coisa boa, sabe? Eu quero contar minha história. E é pra mim mesmo, mas assim, a gente entender que quando a gente chega lá, e a gente tava conversando de bastidores. Sim. De uma história de uma mulher que você teve. Eu falei assim, segura isso aí, porque tudo que eu tô ouvindo aqui, embora a gente tenha já conversado no consultório, eu tô tirando coisas dela aqui, que ela falou assim, como é que vai ser? Eu falei assim, fica tranquila, porque a gente vai pro lado que Deus quer. Isso a gente aí. vai fluir pro lado que Deus quer. Mas você começou a contar uma história que eu falei assim, meu Deus, já começou a mexer comigo. E eu sei que essa é uma de várias. Sim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu com a moça, né? Então, eu recebi uma paciente, ela é do interior, e aí teve uma vida, né, assim, de sol, né, de uma vida um pouco mais sacrificada. E aí ela chegou por indicação e aí falou comigo, doutora, eu já vim de outro tratamento. Então, assim, quando vem de outro tratamento, eu já tô mais ainda ligada, porque não é, eu brinco assim, não é um papel em branco que eu vou começar a escrever uma história. Ela já vem com frustração, então ela já vem com outro... Com trauma, com medo. Com medo, então assim, já vem com outro tipo, né, de visão do que é o tratamento, ela já tem aquela experiência negativa. E aí, quando eu fui avaliar, eu falei, bom, eu só quero que a senhora me dê uma oportunidade de mudar a sua história. E aí, começamos por uma prótese dentária. Ela que foi buscando uma harmonização, não foi isso? Foi. Ela estava preocupada com as rugas, ela estava querendo um preenchimento labial. E aí, como eu sou dentista, e a minha veia vai puxar sempre, porque uma das perguntas é assim, eu recebo muita pergunta, doutora Lara, mas você vai deixar de ser dentista? Nunca, gente, só vou deixar o dia que eu morrer. Porque eu sempre vou ser, isso é a minha veia, né? E aí, eu fui, olhei uma prótese com problema, gasta, a gente envelhece, então a nossa parte óssea, ela vai absorvendo, né? Desgastando, então isso é necessário. E aí eu falei, eu só quero uma oportunidade de mudar a sua vida através de uma prótese. Lógico que a gente, né, nós somos mulheres, a gente não sossega uma prótese só, não, tá, gente? Tem muito mais coisa vindo. É verdade. Né? Mas a gente tá o quê? Numa construção. E no dia do jogo, a prótese ficou pronta, acabou o jogo do Brasil, fui me encontrar com ela, porque ela já tava aflitíssima. E assim, nesse dia eu chorei. Porque eu consegui devolver a ela. Como que foi a reação dela na hora que você colocou? Nossa, ela me manda cada mensagem. Essa semana ela foi no consultório e assim, ela falou que eu brinquei com ela. Eu falei, olha, através de você vai vir o povo todo, hein? Vai vir essa mulherada toda. Brincando com ela. E assim, ela falou que agora, assim... Ela devia até ter vergonha de sorrir, de falar, não é? Sim, porque isso começa a causar, às vezes, um isolamento, não é? Sim, e eu vou postar o antes e depois dela, porque eu quero postar, eu quero fazer um trabalho sobre o que é o sorrir. Exatamente. O que é você também tá pronta pra sorrir, né, Gabi? Pra sorrir. A gente fala de ser feliz, de sorrir, mas às vezes a pessoa tem um dente, tem uma falha, tem alguma coisa. Isso impede a pessoa, e eu vejo muito isso. Muito. A gente trabalha, né? A gente faz um trabalho muito com pessoas que vêm de recuperação de vício, essas coisas. Sim. E como que a gente convive agora, né? Com homens, com mulheres que perderam os seus dentes, sabe? E não tem essa... É engraçado isso que você fala, porque quando eles chegam pra gente, eles têm vergonha de conversar, sim, de falar. Por quê? Porque não tem um dente, ou o dente tá podre, porque a droga acaba com os dentes.
quanto mais você usa, mais acaba. A gente tem até uma que eu entrevistei, que é a Claudinha, que ela veio da rua. Ela morou na rua há muito tempo. E ela bebia assim, quase 30 pitulinhos por dia. E a gente, um trabalho de recuperação, e ela escreve lindamente, sabe? Deus colocou isso pra ela. E quando ela chegou, ela tava assim, o dentinho dela, quem sabe? E a gente vê que ela ria, ela botava a mãozinha assim, e ela mesma fala, a mãozinha, sabe aquela vergonha de falar, de se expressar? Sei. E a gente conseguiu, sabe, começar a fazer um tratamento nela. Minha cabeça já tá aqui, ó, fervendo. Tu tá falando que Deus usa, ó. Já vamos bolar um projeto. Menina, como que isso tem mudado a vida dela? Ela tava ontem com a gente, ela sempre chega pra me abraçar, tava com um batom vermelho, sabe? Poder. Aí eu olhei pra ela e falei assim, Claudinha, você tá de batom vermelho. A história dela é linda, tá lá no meu podcast. Depois você entra pra ver, você chora com a história dela. Chora com o que ela passou na vida dela. E eu falei pra ela que ela vai escrever um livro e eu vou ajudar ela a publicar. Ai, que máximo. E aí, ela rindo, eu falei, você tá de batom vermelho, de brinco. Olha a importância de você. Sim. E um detalhe, a pessoa às vezes já se solta, já fica feliz, já tem outra visão da vida, já quer sorrir. E aí ela veio trazendo agora, foi anteontem, ela já veio trazendo os relatos, doutora Lara, meus filhos falaram, aí você vai captando, né? Porque o ouvido... Aí você vai captando a dor da pessoa. O ouvido espiritual, ela falou pro filho dela mais novo, aí ela falou assim, doutora, meu filho mais novo tem um dente lindo. Aí eu falei, viu, agora eu não vou ter mais inveja do seu dente. Então, assim... Imagina os traumas e o sentimento de inferioridade, sim, né? E aí, e a gente acaba, e é isso mesmo, né? Porque a gente acaba até transferindo para os nossos filhos. Ela provavelmente foi uma mãe super cuidadosa com os dentes dos filhos. Mas se deixou. Para que eles não passassem o que ela passou. É verdade. Né? Porque aí vem os relatos, o pessoal mais do interior antigamente. A vida sofrida, né? E tiravam mesmo. Tiravam porque não tinham como. Sim, não tinha. E assim, até mesmo, Gabi, por parte dos profissionais. Exatamente. Sabe, eu falo assim, hoje eu tenho uma conversa bem aberta com os meus, assim, eu falo, gente, tem coisa que se você vier, não pode vir com um saco de dinheiro. Não é dinheiro. Sim. Eu brinco assim, gente, essa conta eu não quero pagar lá. Não. Você tá mexendo, né, com a estrutura emocional de uma pessoa. Sim. Então hoje a gente vê o quanto é importante você ouvir, você entender e também se posicionar. Sim. Se posicionar. Eu não tenho medo de falar não. Se eu tiver que falar não, eu vou falar não. Uhum. Doutora, eu quero que você tire o meu dente. Nossa, já falei, você pode ficar à vontade. Você vai para outro. Que eu vejo solução. Sim. E eu vou te dar condições de que você trate. Sim. Só que até que, graças a Deus, essa cultura tem diminuído, sabe? As pessoas têm entendido a importância. Lá no começo da minha carreira eu falava, mas se você tiver sua unha encravada, você vai tirar seu dedo? Uhum. Porque pra gente, um dente, nossa, eu luto por um dente. Mas muitos paradigmas, né? Aquilo que você falou, Sim. uma cultura de um paradigma que foi criado na cabeça. Sim. É mais fácil arrancar. Sim. Mas hoje a gente, né, trabalho de formiga, sim, né? A gente vai tendo oportunidade da nossa semente ser lançada mais longe, né? Com essa oportunidade. E tem coisa que eu fico muito tranquila de falar não, porque eu não trabalho por dinheiro, né? Eu tenho meus ideais, tenho aquilo que eu acredito, eu busco. Eu sou implantodontista também, mas eu jamais vou tirar aquilo que Deus te deu para fazer um implante. Então a gente vai tentar até a última. Até a última, né? Não tem, sem dúvidas nenhuma. Né? A gente vai tentar sempre devolver aquilo que o paciente, aquilo que a pessoa, né, perdeu. E assim, a gente vai colhendo frutos e Deus vai me honrando, não só financeiramente, que não é isso, não é sobre isso, mas
Mas a gente colhe, porque se a gente planta, né? Se a gente semeia amor... E é sobre isso que eu falo assim, gente, dinheiro não me alimenta. Não me alimenta. Dinheiro não me alimenta. E a gente vai mudando. Mudando os valores. Os valores. Então, assim, depois dos meus 50, aí você vai parando para refletir sobre outras coisas. O que é importante. Então, assim, hoje um paciente feliz, eu falo, isso sim me alimenta. O dinheiro é a consequência, não tá na frente. Exatamente. Não tá na frente. É o fruto do teu trabalho. Sim. Né? Que é Sim. digno, é que fruto, é honrado, né? Não é o plantio. Exatamente, ele é fruto daquilo que você tá plantando. É. E vem, porque, né, Deus honra isso. Né? Deus honra isso. Então, é o fruto do trabalho. É simplesmente assim, é a honra de Deus. Sim. Pelas vidas que você tá tocando. Porque, olha só, você trabalha com as suas mãos. Sim. Então, você tá transferindo em cada mulher que você toca, aquilo que você tem. Você tá transferindo amor, você tá transferindo cuidado. Não é só uma aparência, sabe? Não. Né? Você tá transferindo a tua história de vida, né? Porque Sim. às vezes, aquilo que eu tava falando do sorrir, às vezes as pessoas olham pra a história de mulheres que estão dando, e é por isso que a gente traz aqui, que tem uma história hoje que já alcançaram alguma coisa, mas as pessoas não veem a resiliência, o recomeço, as dores que nós passamos, porque esse processo de vida que você Sim. passou para chegar onde você chegou, Nossa. não é? Por trás de cada sorriso já teve muita lágrima derramada. Sim, teve muito estudo de madrugada. Não é? Teve muito Com bate-papo com Deus. Com filho pequeno. Não é? Bate-papo não, Gabi, já teve briga também com Deus. Não é? Isso aí, Senhor! E aí, pai? Uma vez eu li um livro que foi assim o máximo. E que a autora, ela falava, briga com Deus. Resolva porque... com Deus? Foi esse que você leu? Não, Tem foi... falando resolva com Deus. Foi... aquele... casamento blindado. Casamento blindado. Então você vai brigar com seu marido? Não, briga com Deus, porque com Deus tá tudo certo. Ele te ajuda, ele te resolve. E nossa, chorei muito, briguei muito com Deus. Deus, por quê? Qual é o meu caminho? Mas aí você já também começa a entender que tudo é um degrau. É verdade. Eu não poderia estar aqui, eu não ia... Como que você conversa, como que você conta e passa um pouco da tua história sem você ter passado por um monte? Né? Eu, no auge da minha faculdade de odonto, o pai dos meus filhos falou... Você não vai continuar a faculdade. Eu era dependente, né? Eu dependia financeiramente. E eu falava, meu Deus, isso é meu sonho. Eu fiz depois, então eu formei com 29 anos, então eu já estava mais madura, então a faculdade para mim foi diferente. Claro. Né? Teve um aproveitamento diferenciado, porque eu já era madura, eu já tinha filhos, então eu sempre soube. E o esforço é muito maior, né? Muito maior. E aí, para eu conseguir dar conta, minha mãe entrou na jogada, e aí já também era plano de Deus, minha mãe entrou na jogada, e eu tinha que acordar de madrugada, pé ante pé, para estudar. E depois veio a separação, e aí, né, eu fiquei sozinha com eles pequenos, e a gente, assim, eu falava, não, mas eu só tenho uma saída, eu só tenho essa saída, e é estudando. E era vendendo coisas, e era vendendo óculos e batom. Até na minha formatura foi muito engraçado, porque quando me apresentaram, falava assim, tem muamba aí? Aí era comigo a muamba. Então, assim, não é uma história que, não, ela é rica, ela... Não, nada disso. Mas você não deixou que as circunstâncias te impedissem. Você fez o seu papel. Se é um batom que eu tenho que vender, eu vou vender. Se é uma bolsa, eu vou vender. Mas eu vou fazer a minha parte. Porque tem gente que... Pera lá, tá difícil, mas senta na cadeira. Não. Né? E não tem... a emprego tá difícil, não tem nada. Gabi, eu chegava da faculdade morta, cuidava deles, ia pro fogão,
fazer caldo pra vender. Então, isso que eu tô falando. Então, assim, e eu falar, tô desmerecida, fui menos. Não. Tudo é Muito digno. pelo contrário. Hoje eu tenho orgulho de falar tudo que eu fiz. Exatamente. E vou falar pra você hoje, até hoje, assim, porque a gente vê algumas dificuldades de ter alguém, de ajudar, de trabalhar. As pessoas já chegam, quanto que é? Quanto que eu vou ganhar? Já chega assim. Eu falo assim, gente, eu não tenho medo de nada, porque se eu precisar, então isso me dá força, porque se eu precisar hoje, eu preciso faxinar, eu vou faxinar. Exatamente. Outro dia foi muito engraçado, que eu tava com uma paciente blogueira no final do expediente, ela, Lara, eu adoro quando você pega nessa vassoura, me dá uma vontade de te filmar. Eu falei, por favor, filme. Sabe por quê? Porque hoje também com a internet, Gabi, as pessoas pensam que você não faz nada. Cria uma vida que você fica de maquiagem o dia inteiro, não faz nada, fica deitada na cama, esperando. Não é assim. Gabi, eu não sou essa santa também. Eu brigo, tá? Eu sou bem brigona. Estava eu comprando papel para secar a mão do consultório, um calor danado, carregando caixa, água de, negócio de água sanitária e aquilo. Chega uma moça, uma senhora, ela começa a querer conversar comigo, puxar assunto. Aí falou assim, o que você acha desse pote da Sanremo pra botar sabão em pó? Aí era um pote pequeno, mas eu tava pensando como que eu ia falar, porque ela tava tão empolgada com o pote da Sanremo que eu tava escolhendo uma melhor forma polida de falar pra ela, senhora, isso não tem nada a ver pra botar sabão em pó, mas eu queria arrumar um jeito de não magoá-la. Aí eu fiquei assim, dei aquela pausa de pensar como eu ia falar isso pra ela. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você não tem cara de que é dona de casa? Meu marido tá quietinho ali, porque senão, se ele pudesse estar aqui, ele ia... Eu já ouvi isso também, você sabia? Aí menina, o menino da loja, ele ria tanto depois que ela foi embora, porque eu não sei, ela virou uma fumaça e sumiu da minha frente, porque eu já tava com tanto calor, eu tava correndo tanto, eu tava carregando tanto peso, eu já tinha comprado um monte de coisas, Gabi, que eu falei assim, gente, ela não sabe nada da minha vida pra olhar pra minha cara e dizer que eu não sou dona de casa, não sou dona de nada. Que eu chego do trabalho... Nasci pronta. Chego do trabalho, eu tenho o meu marido, que eu vou fazer uma comida, eu vou pensar o que vai jantar, o que vai comer. Minha filha tem 26 anos, me liga, mãe, nós vamos comer o quê? Eu sou real, gente. Eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho pessoa... também. Eu falei assim, você não tem cara que cozinha, não, que você sabe cozinhar. Eu falei assim, gente, que isso? Eu já ouvi isso. Por quê? Porque às vezes a gente, né, se arruma e tal. Aí as pessoas olham pra gente e falam assim, tu cozinha? Falei, não, nasci marciana, compro tudo pronto. Eu falo, meus filhos, se você ver, a não gente comeram cozinha, miojo. Eu falei assim, eu cozinho bem, tá? Porque eu sei lavar roupa, eu sei passar roupa, eu sei fazer tudo e eu faço. Ai, Pelo gente. contrário, eu sou muito organizada. Meu marido que o diga, porque quando ele tá em casa, ele é muito desorganizado. Não, e aí você fica, mas como um rosto define tudo? Exatamente. Não mesmo. E aí eu falei, Falei, que absurdo! Eu tô vindo lá de não sei da onde, tô carregando um monte de bolsa, tô aqui fazendo compras. E como assim? A pessoa olha pra você e já pronto, mas te é o define. pré-julgamento, né? Ai, que cansaço, Gabi. Não, o pré-julgamento. Eu fico muito aborrecida com isso. É o pré-julgamento, né? Mas sempre, de cozinhar, as pessoas perguntam. Mas enfim, faz parte até da curiosidade. Gente, eu cozinho, tá? Eu também, tá? Eu também. Vamos falar aqui, eu também. Ninguém vai comer uma rabada igual a minha. Ninguém vai comer uma feijoada como a minha, olha. E eu tive que aprender a cozinhar nova porque eu queria agradar meu marido quando a gente namorava, né? Pois então minha mãe falava assim pra mim, você vai receber o namorado em casa? Então vem pra cozinha fazer almoço junto comigo, porque eu trabalhava fora desde pequena. Uhum. Eu quis sempre trabalhar fora, né? 17 anos eu fui trabalhar. Ai, mas lindo. tinha as minhas tarefinhas em casa. Sim. Mas quando a gente começa a namorar, a mãe, tá começando a vir todo dia? Então, vem pra cozinha. Então eu aprendi a cozinhar porque ele gostava, né? Porque a gente quer agradar, né? E tal. Depois a gente vai ficando mais light, né? Porque não dá pra viver de rabada, não só de rabada.
e feijoada. Não. Viverá forró. Senão não tem o que a doutora Laura faz. Não tem nutricionista que dê jeito. Tem nutricionista que dê jeito. Mas é vida real, né? Sim. É vida real. E às vezes a gente confunde muito o que é colocado hoje na internet, né? Às vezes esses chavões, essas coisas. Sim. Como se fosse um mantra de um guru. Sim. E a vida é o que acontece enquanto a gente tá vivendo. Verdade. Eu acho até que o interesse nosso, até pela internet, é Isso por aí. mulheres que são reais Isso como a aí. gente. E isso, Gabi, eu tenho muita preocupação. Eu atendo em Bom Sucesso. Então, mesmo aí você vê, assim, é na mesma cidade, mas é uma outra realidade, e outra cultura. É verdade. E aí, uma das coisas assim que eu quero relatar, eu tenho cuidado, porque uma das coisas que eu me preocupo muito é que o paciente chegue e que seja eu e o paciente tem uma distância. Então, quando o paciente chega em Bom Sucesso, ou no meu também, porque você já viu, mas lá eu sento do lado dele, na cadeira. Sim. Não fico por trás da mesa e ele aqui e aquela distância. Sim. Então, hoje, assim, eu Você tento... tá perto, você mostra assim, eu tô perto, eu tô aqui. Eu seguro, eu falo, olha, você vai passar, mas tem um pós, quando é alguma coisa cirúrgica, mas você vai passar comigo. Você não vai estar sozinha, você vai ter o meu telefone, É verdade. você vai ter, sabe? Então eu acho que hoje é o que falta e é o que eu sinto e é o que eu dou pro meu, porque eu não quero... E é o que as pessoas estão precisando. Né? Então eu seguro, eu trago pra mim, eu conto a minha vida, eu conto a minha história, eu trago pra minha casa, eu falo do trabalho do meu marido. Por quê? Porque eu quero que as pessoas façam parte de mim, façam parte da minha vida. Você tá ali compartilhando. Sim. E quando você compartilha, automaticamente a pessoa compartilha também. Também. Não, hoje eu falo que, graças a Deus, lógico, a gente não atinge a todos, até porque isso eu também entendo que nós somos antenas. Ou a gente está aberto para receber, ou a gente se fecha. Existem as pessoas que são fechadas e só que querem... às vezes naquele momento não estão preparadas. Mas a semente estaria, em algum momento aquilo ali vai germinar. Sim. E até ou não. Porque a parábola diz que tem semente que várias que morreram, né? Que foram sufocadas. E com isso, assim, eu falo que eu ganho muito. Eu ganho muito. A gente não dá pra citar muito nome, coisas, porque nós, né, eu tenho meu sigilo, com né, certeza. profissional, mas assim, eu recebo mulheres com tumores que não desistiram. Tô falando com você, tô toda arrepiada, porque eu falei com uma paciente minha, posso te dar um abraço? Porque pra mim você é um exemplo, né, ter um tumor na cabeça. E a gente não saber quando, mas o tempo não importa, continuo no trilho, sonhando, me cuidando. Essa paciente sua, por muito tempo eu cuidei dela. E assim, eu falei, eu só quero te dar um abraço. Eu vivi todos os momentos. Falei, só quero te dar um abraço, porque pra mim você é um ganho. Você é um exemplo pra minha vida. Sabe, você é um exemplo e eu não posso, eu quero até trazer ela aqui. Eu não posso deixar a história dela, porque a gente pode atingir alguém, porque eu falei, meu Deus, a gente se sente às vezes até eu fiquei constrangida. Quando você recebe um diagnóstico, né, que tipo assim, vive porque não tem mais o que fazer. E se eu marcar toda semana ela vai. Se eu marcar, olha, daqui mês que vem eu quero te ver, ela vai. E ela não desiste, não é uma coisa que foi um momento, é uma pessoa que está disposta a se tratar. Eu quero me tratar, eu quero ficar bonita, eu quero me sentir bem. Um diagnóstico. Será que eu passei por uma investigação há pouco tempo e eu precisei respirar? Precisei falar, Senhor, precisava de você, mas agora eu preciso muito mais. Me ajuda, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. E assim,
isso, a história dela, também me fez... Te impactou também. Me impactou. Eu vou passar por uma cirurgia, mas poucas pessoas sabem. Agora vamos saber mais. Graças a Deus, deu benigno. Mas... em hora nenhuma eu deixei de atender, em hora nenhuma eu deixei de sorrir, em hora nenhuma eu deixei de sonhar para outros. Exatamente. Aliás, eu acho que eu passei a sonhar mais. Porque eu falei, gente... Eu acho que é toda a forma como a gente encara, quando a gente recebe um diagnóstico que a gente não está preparado, porque ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado para o dia mal, né? Principalmente quando toca na sua saúde. Sim. Eu acho que quando toca na vida financeira, é aquilo que você fala assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer, mas quando é algo que te torna incapaz, que você pensa assim, eu dependo agora de Deus, toca na sua saúde, sim, né? É algo muito delicado e cada um encara esse processo de uma forma diferente. Mas eu acho que quando você coloca na sua mente que aquele que te deu o fôlego de vida, a sua sentença de vida tá na mão dele. Sim. Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar médicos, ele vai colocar situações, ele de um dia pra noite, né? Ele pode tudo. E aí quando a gente entende isso, acho que a gente consegue descansar mais. Sim. Eu falar pra você, fiquei... Não. Claro que a gente fica preocupada, né? É impossível não ficar. Sim. Foi assim um momento. E uma vez eu conversando também com uma amiga, que o diagnóstico foi, né, diferente do meu, e ela falava assim, é um momento que você tem que ter até um pouco de cuidado, porque por mais que os familiares estejam à volta, por mais que seu marido esteja vivendo ali com você, mas é um momento seu com Deus. Isso aí. E aí eu virei um caramujo dentro de casa. E aí não que você tenha que... explanar, assim, não, né? Não, e não que você tenha que virar um personagem, não é isso, mas você também, quem vem, não tem essa obrigação de viver com você aquele seu momento, mas você tá mais pra dentro, e aí você começa, Senhor, mas comigo, né, vários questionamentos e até chegar ao resultado, te passa 1000 coisas pela cabeça. Claro, sim. Né, te passam 1000 possibilidades. Claro. Mas, quando de manhã eu acordava, que eu falava, meu Deus, vontade de ficar, queria só ficar aqui. Aí você começa a pensar, poxa, mas hoje tem a fulana, e ela tá esperando que eu vá e que eu cuide dela. Então, gente, porque a gente às vezes não tem essa ideia de que o profissional, ele também ganha. E ele não ganha, não é financeiro. Entendeu? Que aí você volta na história do dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Não tem nada a ver com dinheiro. Né? E aí, quando também você se põe, você se entrega, você se abre a antena, que eu brinco a parabólica. Conectar com Wi-Fi direto. Melhor Wi-Fi que existe. E aí Deus começa, no meio dessa tempestade que eu julgava que era minha, com ele, eu sozinha, né? Deus me dá um sonho. É com isso entra mais uma galera junto, porque eu tenho, né? A gente tem nossos reforços de amigas. Amiga, vou orar, amiga, vou pegar o óleo, amiga, vai acontecer. E aí Deus me dá um sonho, que esse sonho me impacta muito. E também o que eu tô querendo falar com vocês é que a gente às vezes não consegue entender os sinais de Deus, ou às vezes não quer. Não deve ser isso. E aí eu tive um sonho. Eu tenho medo de água, eu tenho medo de botar o pé onde eu não enxergo, e eu sonhei com um lago muito escuro e que aquilo vinha um medo muito grande, mas eu ouvia alguém falar para mim que não era para eu ter medo porque eu tava no barco. E eu olhava alguém que me trazia a realidade que eu não precisava ter medo porque eu estava segura, sabe? E uma voz fala assim, mas presta atenção no que vai acontecer. Quando eu fixo o meu olhar, era eu dentro da água pegando cordas, cipó, vinha tudo assim, aquele lago parado começou a ter um movimento. E eu começava a juntar todas aquelas cordas e voltar numa direção, mas eu nadava suave, voltando.
Quando eu chegava próximo a alguma coisa que eu também não via, a água começava a borbulhar, cheio de peixe. E eu acordei, né, suada, agitada. Já era de manhã e eu normalmente não lembro os meus sonhos. E aí tudo começou a fazer sentido quando eu volto para o meu trabalho e aí eu recebo a notícia que eu vou ser, né, provavelmente vocês agora já vão ter a surpresa, né, que aí vai começar a parte corporal, né, porque como eu faço biomedicina, e aí por enquanto vão ter outros profissionais que vão estar atuando junto comigo, e aí mais reforça que não é meu, isso é um plano. E que você não precisa ter medo, porque você está segura. Amém, né? E as adversidades vêm e pronto. Não tenho medo porque o barco é conduzido por alguém que me põe em segurança. A missão resgate, né? É a missão resgate, né? Eu tenho falado muito sobre isso nas palestras que eu dou, sabe? A missão do resgate. E aí, assim, você falou uma chave muito importante. Olha só que legal. Você já entrou numa faculdade de odonto, numa idade diferente do que um jovem entra. Se formou. E aí, olha só, que a gente costuma falar, né? O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É verdade. Não é? É. Porque você não se conformou só nessa harmonização, em fazer... Claro que a gente não tá aqui julgando só quem faz esses cursos específicos. Não é isso. Mas olha só, você se colocou novamente, né, que você tá falando aí, 50 anos, a entrar num ambiente acadêmico para outro desafio, né? Até a gente demorou para conseguir, né? A gente até demorou para conseguir gravar por conta da faculdade, né? Por conta dos seus horários. Mas assim, mãe, esposa, profissional, dona de casa, né? Psicóloga, conselheira de mulheres, e aí volta para um ambiente de faculdade acadêmica. Sim. Eu falo... Como é que foi, de novo, como é que tá sendo essa experiência de você? Ai, Gabi, uma loucura, porque aí eu tenho, primeiro que aí os meus colegas, doutora, pode parar com isso. Vamos parar com isso, porque não existe isso aqui. Sou igual a todo mundo. Alguns, como é que eu vou te falar? Estranho um pouco, né? Porque outra geração, outra geração já é abaixo dos meus filhos. E você consegue ver muita diferença na geração, você ali convivendo, né? Muito pra ruim até. Isso. Muito pra ruim. E domingo me deparo num grupo, né, que eu tenho que participar para até estar inteirada das coisas, e um monte de palavrão e a professora presente. Ai, nesse dia aí que eu falo, que aí eu não aguentei também. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a idade a nossa vida profissional, ela começa dentro da faculdade, sentada, quando eu vou te respeitar, quando eu vou te observar. É quando eu começo a olhar quem vou trazer para minha vida e quem não. Sim. Então vocês tenham um pouco de pensamento que a nossa vida profissional já começa sentado dentro da faculdade. Eu tenho um amigo que eu trouxe da minha vida, ele trabalha comigo e é o meu amigo. Até hoje, 18 anos de formado, mas 5 de faculdade, é com quem eu participo até da vida pessoal dele e que eu trouxe do banco da faculdade. Outros não, outros sim, né? E tentei passar um pouco da minha experiência, sabe? Para isso, eu falei, vocês têm que ter um pouco de respeito e pensar até que tem uma professora. Então, assim, eu percebo isso. Respeito é uma coisa que já não tá fora de moda. E hoje eu falo assim, meu Deus, eu olhava minha avó, hoje eles devem me olhar e devem falar a mesma coisa. Caramba, que mulher antiquada. Mas educação, para mim, não sai de moda. Não, mas isso acontece. O meu filho compartilhou comigo também uma experiência que houve no ambiente virtual da faculdade dele, onde um determinado colega
começou a falar coisas pro professor, a desrespeitar o professor, assim, de uma forma, sabe? Absurda. E a gente precisa fazer algo por isso. Sim. E a minha dificuldade é basicamente sobre isso, né? Horário, esse período eu fiquei louca, porque assim, eu tenho objetivos, eu sou uma pessoa que eu traço objetivos, eu acho isso muito importante, a minha vida não corre solta, não, eu tenho objetivos que eu quero alcançar e eu vou botando metas diárias pra minha vida. Eu tenho que ter metas, eu descobri que isso funciona bem pra mim. Sim. Sabe, em conversas a gente fala, gente, talvez eu fosse uma pessoa que se eu ganhasse um salário fixo, pra mim não funcionasse. Então, porque eu vivo de metas, eu vivo de galgar, sabe? Eu acho objetivos. Né? Eu, se fosse um cachorro, eu ia adorar brincar com aquele negócio que fica correndo uma salsicha, sei lá o quê, na frente, o cachorro vai atrás. Sou eu, porque eu amo objetivos. E eu tenho o objetivo, e aí minha vida até tá ficando mais apertada, porque eu falei, até o final do ano que vem eu tenho que formar, É um preço, né? Eu vou fazer essa força, porque as minhas também ficam, ai, mas e a minha barriga, ai, não sei o quê, então tem sempre... Então eu também busco por causa das minhas pacientes, eu sou possessiva, tudo meu. Claro, você tá buscando um aprimoramento, né? Mas assim, olha só, foi convite de faculdade, você tá pagando um preço. É mais um pedacinho da sua vida, é estudo de novo. Sim. É prova, não é? E assim, pra gente, a nossa cabeça já é povoada de tantas coisas diferentes de um ambiente. Sim. De um jovem que, né, tá lá com a cabeça mais fresca. Né? E a bioquímica. Eu falei, meu Deus do céu, chegava uma hora que o professor ria tanto, que eu falava assim, Senhor, por que eu não tô sentada fazendo crochê em casa? O que eu tô fazendo aqui, gente? Aí ele começava a rir. Eu falei, meu Deus, isso que dá, velho, se meter em coisa de criança. Aí ele ficava morrendo de rir. E eu falava, eu devo ser maluca, eu devo estar ficando esclerosada, brincando, né? Porque eu brinco assim. Eu falei, professor, isso é muito difícil, então também, mas não é impossível. E eu tenho falado isso para as mulheres, sabe? Porque assim, a gente vê muitas mulheres hoje frustradas que não conseguiram fazer uma faculdade, que não conseguiram, né, ter acesso a um estudo, porque antigamente era mais difícil. Sim. E aí a pessoa pensa assim, não dá. Não tem o ensino médio. Gente, hoje a gente tem o INSERJ, a gente tem tantas coisas que você faz no ensino médio rápido, que dá pra você fazer uma faculdade. Eu mesmo tô levando pra igreja o ano que vem o INSERJ. Ai, que bom. Pra poder dar possibilidade para as pessoas terem mais um ambiente mais perto. Pra terminar. E depois disso, incentivar a faculdade. Sim. Né? Eu fiz parceria com faculdade aqui, universidade na cidade. Gabi. Pra apresentar isso para as pessoas, pra falar, mulher, olha só. Eu converso com mulheres e falo assim, poxa, meu sonho era fazer, sei lá, fisioterapia, mas eu larguei porque eu casei. Eu falei assim, tudo bem, você largou porque na época eu precisava, mas e agora? Não dá pra você voltar? Ah, mas eu já tenho filho, já tenho... Gente, dá pra fazer. Dá. A vontade, eu penso que vontade move o mundo. Não é? Né? Quando a gente tem vontade. E assim, até na parte financeira, hoje... no começo, eu falei, não, eu vou começar mais leve, porque tinha mudado de consultório, então estava mais apertada em relação financeiramente. Eu ia lá, fazia uma matéria, 2 matérias, não, uma eu não fiz, mas 2 matérias. E assim, eu pagava muito pouco. Sim. E aí, agora... Mas aquilo que você falou, você não deixou de começar. Não. Né? Foi o objetivo. E assim, pra mim foi um pouquinho mais fácil, né? Que eu preciso também... botar que também a gente tem esforço, né? Mas para mim foi um pouco mais fácil porque eu eliminei muita matéria. Então, eu já... assim, não metade, mas uns 25% da faculdade eu consegui eliminar, né? Então, para mim foi um pouco mais fácil em função de já ter outra. Mas eu também tô falando isso porque às vezes a pessoa já tem uma... E também tem essa possibilidade, né? De se especializar, de melhorar em alguma coisa, né? E assim, eu costumo falar que quando a gente tem vontade, a gente vai vencendo as dificuldades, dias bons, dias ruins. E vamos lá, gente, vamos tocando. Vamos tocando, né? E é lindo, assim, eu tô muito feliz de poder... Porque, assim, quando a gente testemunha algo que a gente tá vendo, é muito mais fácil, né?
E eu posso dizer assim que eu sou, eu acho que Deus preparou a minha ida antes. Sim. Né? Porque sim. a gente viver isso, ver a experiência, a Sim. gente acaba testemunhando o que a gente está vivendo. E hoje eu sei que eu tô sentada com uma mulher aqui que quer dar voz a outras mulheres. Sim, verdade. Que quer fazer com que essas mulheres possam olhar, né, e dar voz a outras mulheres. E quantas pessoas, quantas mulheres estão sendo transformadas, Sim. ao entrarem lá dentro, Sim. né, de um consultório que não é só um consultório, né, é um lugar de colocar o que tem de melhor dentro de uma mulher e que às vezes está ali escondido, que só precisa que alguém cutuque. Então, assim, essa oportunidade, né, de transferir o amor, de transferir a alegria, de oportunizar uma mudança que às vezes parece tão pouco para alguns, mas fica aquela mulher ali, aquilo é uma virada de chave. Verdade, muito. Eu brinco assim, é igual um baú de ouro coberto de poeira. Vamos só tirar uma poeira e aí o baú vai ser aberto. Né? A flor floresce, né? Isso aí. E agora, né, com essa outra porta aberta de expansão, né? Porque o nosso Deus é um Deus de expansão. Né? E assim, a gente tem cuidado, sabe, Gabi? Amanhã a gente vai fazer um treinamento. Porque não adianta, hoje não sou só mais eu. Então eu tenho que ser todas. Eu tenho que estar um pouco em todas. A minha ideia tem que estar em todas. Sim, você tem que passar essa identidade. Sim. Porque senão vai perder a essência da sua missão. Sim. Não, né? não então você precisa transferir a sua identidade. O que você quer ali? Exatamente. Então, assim, a gente passa por treinamento. Tem todo, não é só abrir uma porta e tá aqui, venham, não. Sim. A gente tem todo um cuidado para que eu estando ou eu não estando, ou seu legado continue. Porque ali é um lugar que é para cuidar de pessoas. Que coisa linda. Seja lá, não. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou ir, eu quero ir aí, mas eu tô esperando ter dinheiro. Eu falei, vem sem dinheiro. Aqui não é para isso. Vem tomar um café, né? Eu tenho uma paciente que perdeu o filho e aí eu passei todo esse problema, toda essa fase com ela e ela já foi para lá passar a tarde comigo, ficar lá tomando café. Lara, aqui é um lugar que me dá paz. Eu falei, então venha para cá, pode ficar, fica aqui sentada comigo. Rindo, participando da história das mulheres. Ouvindo, porque, Gabi, a verdade é que eu gostaria de ter, na verdade você já foi no meu consultório, mas a minha sala de espera, eu gostaria que as pessoas entendessem que não é uma sala de espera. Sim. É uma sala de conversa. Isso aí. Então, o meu planejamento foi para isso, sabe? Foi para troca, foi para uma encontrar com a outra. Aí, não te conheço, ali já foram formadas amizades. Que coisa linda. Então, ali é o momento disso, não é para uma ficar sentada sem comunicação. No começo, vamos botar televisão, não vamos botar? Não vamos botar. Porque aqui, para as pessoas, uma olhar para a outra, né? Não tem revista, não vai ter. Eu vi, eu percebi. Você percebeu? Percebi. Aí eu chego na sala de espera, vou te apresentar, ela é a fulana. Isso aí. Então, tudo estrategicamente para que gere esse olho no olho, essa conversa, né? O contato. Essa troca, essa conexão, né? Sim. Então, não, porque a minha... Aí eu falo, gente, tem horas que a minha sala de espera vira uma doideira, porque é tanta conversa, tanta, que eu falei, o outro espaço vai ser um pouco mais fechado, que aí eu vou levar o paciente, que às vezes eu tenho que ter uma outra conversa, ser mais reservado, porque lá virou assim um espaço aberto que todo mundo participa de tudo, né? Eu falo, eu não tenho privacidade aqui, tem horas que eu não tenho privacidade, porque eu não consigo conversar com o paciente, mas o objetivo é exatamente esse, é que a gente tenha uma interação e que um converse com o outro, que a experiência de que isso aqui seja o diário de lá, né? Exatamente. Essa troca de vida, de fôlego de vida um com o outro, né? Poxa, que lindo. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para essa mulher, ou essa, né, ou às vezes até esse homem, porque a gente tem muitos homens hoje que também estão fazendo, que tá ouvindo a gente, que pense e que precise, assim,
traçar uma mudança nessa área de Sim. se gostar, de se amar. Que você deixasse uma mensagem, porque você precisou trabalhar muito isso em você ao longo da sua vida. Sim. Saber quem você era, né? Sim. E não desistir de alcançar os seus objetivos, né? Não. Deixa uma mensagem para uma pessoa ali. O que você falaria para uma pessoa que tá hoje assim, trancada em casa, falando assim, não tenho mais jeito, não tenho mais esperança, vou ficar nessa caverna? Saia da caverna. Saia da caverna. A gente às vezes brinca de caverna exterior, né? Que a caverna é o que tá por fora. Às vezes a gente tá preso dentro, mas se liberte. Você é livre. Jesus pagou um preço pela nossa liberdade. E assim, se cuide, porque nós somos templo, né? Dinheiro é uma consequência, né? A gente dá um jeito, tem pequenas coisas que a gente pode fazer que já dá um pontapé para que a gente seja mais feliz. E a gente feliz, a gente conquista o mundo. Porque trancado, quieto, a gente isolado, a gente precisa um dos outros. Então, assim, vem tomar um café comigo. Vem pro podcast da Gabi também. Vem pro podcast da Gabi. Então vem, sabe, se una a nós que nos dispusemos a cuidar de pessoas, tá? Um beijo. Ah, gente, olha, presente de Deus, Amém, né? amor. Muito, 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 muito grata. Que conversa gostosa, que bate-papo, né? Porque eu falo, é livre, a gente vai indo, quando a gente vê... Fica 3 dias. Quando a gente vê o diretor assim, 50 minutos, 60 minutos, e aí, né, a gente vê quanta coisa a gente tem pra falar. Muito. Quanta coisa a gente tem pra compartilhar, pra trocar. Verdade. E isso é vida. É vida. É vida. Vida real. Vida real, né? Que não tem fake, não tem repertório. Então, assim, eu queria te agradecer de coração. Talvez você nem saiba que você convive ali com mulheres e ali você vê o resultado. Mas aqui, pessoas são tocadas que a gente nem sabe se a gente vai conhecer, mas vão ser tocadas. Vão. De alguma forma vão ser tocadas, Vão, né? sim. Então, eu queria te agradecer por abrir a sua vida, a sua voz, a sua boca para inspirar outras pessoas, né? Para dizer assim, não importa a sua idade, não importa o tempo, não importa a sua situação financeira, tem como a gente recomeçar. Tem sim. Tem como a gente recomeçar a nossa vida em todas as áreas, né? Então eu queria agradecer a Deus, Obrigada. né? Por ter nos apresentado, Ai, né? verdade. E por ter colocado você na minha vida também para cuidar de mim. Ah, né? lindeza. Isso é um prazer, Pra que é cuidar de linda mim. já, né? E agradecer, né, a Deus, porque Deus tem trago essas pessoas, né, que tem sido essa voz junto comigo. Que bom, meu amor. E juntas, realmente, a gente é mais forte. Né? Verdade. Obrigada, assim, de De coração. nada, Foi amor. muito bom. Muito feliz. Obrigada. Gente, o ambiente aqui tá gostoso, tá leve. Né? O maridão tá ali do outro lado, né? Tietando, dando força aí pra esposa. Sempre. E, né, a gente vê como é importante a gente ter a base da família, né? Verdade, Gabi. Então, assim, nos bastidores vocês não sabem, mas sempre tem alguém aqui junto, né, dando força. E a gente agora vai olhar para aquela câmera ali, despedir, dar um tchauzinho. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser muito impactados pelo dia de hoje, tá bom? Beijo Beijo. pra vocês, fiquem com Deus. Vão ver, vão curtir, vão compartilhar. E até o próximo Gabicast, tá bom? Fiquem com Deus.